Oi, 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 seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um formato bate-papo, um formato dobre conversa. Quero bater um papo hoje com vocês, quero conversar. A gente já falou sobre a questão de não gosto de visita, né? Algumas pessoas não interpretaram direito, mas a verdade é que tem diferença entre visita e convidado. Então, se a pessoa eu convido, eu vou preparar todo um lanche, ou né, eu vou estar preparada psicologicamente, eu não vou ficar ansiosa. Eu vou me preparar com o tempo, com alguma coisa, com a casa, com tudo. Deixa... Agora, do que aquela pessoa que do nada aparece assim no meu portão. Esse que é meio tipo um trauma, né, de infância que eu tenho. E aí algumas pessoas lá no vídeo comentaram que, mas quem não gosta de visita também não pode visitar os outros. Sim, a mesma coisa, eu não sou de ficar indo na casa dos outros. Porque também eu tenho aquela sensação de que vou incomodar, de que vou atrapalhar. Pois bem, o que eu quero falar com vocês é, lembra que eu tinha comentado também no vídeo anterior que eu entrei para o grupo de casais. E com isso, lá da minha igreja, o grupo de casais, e com isso tem as visitas mensais, né? Cada mês é na casa de um anfitrião do grupo. E eu fui, a primeira vez que eu fui lá no grupo, na casa do pessoal ali, que eles já são mais antigos, né? Eu fiquei bem ansiosa, bem nervosa. E aí, naquele dia já é decidido onde que vai ser o próximo encontro. E aí eu já levantei a mão para que fosse aqui em casa. Ainda o Rafael estranhou, mas por que você já levantou a mão para fosse aqui em casa? Daí eu falei assim, sim, porque daí parece que já resolvi, entendeu? Desde o próximo dia era aqui em casa, já não me ficava naquela ansiedade. Aí teve aqui em casa e foi tranquilo, até porque então eu me preparei, eu organizei. O Rafael fez uma linguicinha, sabe? Que daí depois a gente tem uma confraternização, não sei se tem aí na tua cidade também, que depois daí a gente faz a reunião de casal e depois rola uma confraternização, assim, né? Uma partilha, que chama. E aí, esse final de semana vai ter um retiro de casais. Um dia só. Eu nunca fiz um retiro. Preciso compartilhar com você. Nunca fiz um retiro, nem de época de adolescente, nem da época antes de não ter filho, nunca fiz. E aí vai ter esse retiro de casal que vai começar de manhã e vai até 17 horas. Aí quem tem filho pode levar, que vai ter um grupo de adolescentes lá, vai estar auxiliando, né, atendendo as crianças. E eu pensei em não levar as crianças, deixar lá na casa da minha mãe no sábado, mas não dá, porque daí a minha mãe fica enchendo as crianças de comida, ficam fazendo tudo aquele jeito de vó, tudo que eles querem. E Maitê tá numa fase também bem agitada, sabe? Bem de temperamento, acho que é a fase mesmo de responder e tudo. E aí querem ficar só na televisão, daí você fica lá na minha mãe, fica só na televisão, não interage, não faz nada. E aí nós vamos levar, porque lá vai ter esse pessoal para atender. Então, o que eu quero dizer? Vou para o encontro de casais. Tô surpresa até comigo, porque eu que falei pro Rafael pra gente ir, sabe? Tô surpresa. Pensei, é um sábado, vou ficar meio offline. Então, queria dividir com você, ver o que você me fala, se você já foi, qual foi a tua experiência, como que foi. Eu sempre fui católica, respondi isso essa semana lá no meu perfil. Sempre fui católica. Fiz a minha catequese, fui pra catequese, fiz a catequese sozinha, mas não fiz a crisma. Não vim de uma família que frequentava, meu pai e minha mãe eram aqueles católicos do IBGE, sabe? Meu pai foi fazer a Eucaristia agora e minha mãe também. Não tinha a primeira Eucaristia. E eu fui me inscrever, a história é bonita, eu fui me inscrever na catequese sozinha. Vou contar pra vocês. Eu ia na missa com uma amiga, tinha uma amiga que era bem católica, como diz minha mãe. E aí ela estava me falando que ia ter as inscrições para fazer entrar na Eucaristia. E aí tinha que ter tanto de idade e tudo. E meu pai e minha mãe, vindo os dois alcoólatras, né, na infância. E no final de semana era aquela festa, que era jantarada em casa, né, que ele entra e sai de gente. E era naquele dia. E tava um tempo assim que tinha chovido um dia antes, sabe? Daí tava tudo, a rua tava feia assim. E aí eu fui e falei, vou lá, deu horário, eu vou lá fazer a inscrição para minha catequese. Peguei uma cópia do meu
do meu documento, que eu tinha, isso eu tinha 10 anos, peguei a cópia do documento e fui. A mãe e o pai nem sabiam. E eu fui fazer minha inscrição. Na metade do caminho, quando eu estava chegando na igreja, na lateral da igreja, eu caí, escorreguei e caí numa poça d'água, aqui a gente chama de, não é uma valeta, é numa poça mesmo, caí numa poça de água, assim, numa lama. Me levantei, falei, eu vou voltar para casa, que eu estava toda suja. Me levantei e fui fazer a inscrição, porque se eu não fizesse naquele dia, perdi a data. Cheguei lá para fazer a inscrição, com até metade de tudo sujo de lama, de água, meu senhor, estava horrível. E a dona Lourdes, que era a catequista lá, me fez minha inscrição, me ajudou, me limpou, fui no banheiro, me limpei tudo. Então eu fiz, esse é eu acredito que seja um testemunho, né? No momento que eu tô mais, eu pensando assim, eu vou repetir o meu testemunho para eu mesma, para ver quantas bênçãos, quantas coisas boas já aconteceram na minha vida. Então eu fiz a minha inscrição sozinha, fiz a catequese. Meu pai e minha mãe não se posicionaram. E aí, agora, depois de adulta, eu queria fazer a crisma, que eu não tinha, né, a crisma. Aí agora eu tô fazendo a crisma aos sábados pela manhã, as crianças estão na catequese fazendo a crisma. Mas não, como eu estava dizendo, eu sempre fui católica. Mas o Rafael veio de uma família bem católica. E as crianças agora as crianças servem, né, são coroinhas, são servidores do altar. E eu percebi que nesse um ano e meio pra cá, que a gente está tendo uma conversão maior, que estamos indo mais na missa, que não é só os domingos, que as crianças servem, que precisa da gente, a gente também auxilia, servindo. Agora eles estavam precisando de abrir vaga para servir no data show, para ficar passando as letras lá, sabe? E aí eu me disponibilizei nos dias que eu consigo ir, tanto que hoje eu vou para aprender. Hoje as crianças vão servir e eu vou ficar lá na salinha aprendendo, para um dia que as crianças forem servir, eu também poder servir, né, com o meu tempo na igreja. E aí, o tanto de mudança, como essa espiritualidade mudou a nossa relação. Esse é o testemunho que eu penso para mim mesmo, tá errado, a frase está até errada, porque isso me dá força. A minha relação, assim, o Rafael é uma pessoa muito boa, um companheirão, assim, mas todo mundo erra, né? Todo mundo, não existe o casamento perfeito, ele é margarina, né? Só essas da blogueira aí, mas um casamento que a gente tá todo esse tempo. E aí eu vejo, assim, como teve essa mudança, sabe? Nós dois, assim, caminhando junto, quase quanto, assim, mas aconteceu duas coisas depois que eu comecei nessa conversão maior. Comecei a caminhar junto. Algumas pessoas se afastaram, acho que a partir do momento que você se posiciona sobre a tua fé, sobre a tua religião, para qualquer pessoa, até aqui na internet, como tem bastante gente, lá na outra rede que eu falo, né, nos stories, algumas pessoas saem. Então, mas assim, o Deus, para mim, assim, a gente está falando sobre Deus, falando sobre coisas boas. Então, às vezes você acompanha tantas outras coisas que te alimentam de uma outra forma, que pode ser uma forma negativa, e você não está falando nada demais, sabe? Eu estou dividindo com você minha vida hoje, né? Então, como isso mudou? Então, aconteceram dois fatores depois dessa conversão. Quando você fala mais de Deus, quando você tem essas experiências, você vê que as pessoas se afastam. Pode ser da tua família, pode ser do teu grupo de amigos. Parece que quando você começa a dar o teu testemunho, as pessoas não querem ver que você está mudando, elas não querem ver o teu bem. Eu senti isso. E a outra coisa é a minha relação em família. Como a minha relação com o meu marido mudou. O Rafael, ele é a pessoa estava muito mais centrado, muito mais vivendo hoje. Tinha aquele pensamento super acelerado de querer ficar sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro. Parecia que tinha aquela necessidade, ele sempre estar se posicionando em primeiro, sabe? E hoje, assim, nossa, uma pessoa assim totalmente... Ele sempre foi muito família, mas como isso mudou? Como essa conversão está junto, não tem aquela necessidade, ele está sempre se comprovando. O consumismo, né? Até isso, o consumismo, assim, nossa, diminuiu demais. Você pode ver que eu tenho trazido também os meus conteúdos sobre o minimalismo. O consumismo, que você vê que você não precisa de todas essas coisas materiais, que você precisa de família, de tempo, de fé.
o que eu aprendi quando as crianças eram pequenos? O Rafael, na época, comprou um carro bem grandão, porque era gêmeos, a gente precisava de um carro de 7 lugares, não sei o quê. Só que não, para você ter mais coisas, ter tudo para ter esse outro padrão assim, as crianças não era aquilo que eles precisam de tempo. Só que para pagar uma casa maior, um carro maior, uma estrutura toda maior, você vai precisar trabalhar mais. Você vai precisar ficar mais tempo fora de casa. Mais tempo se dedicando a fazendo outros tipos de trabalho, né? Um trabalho alternativo. E você vai estar menos em casa, menos presente com a tua família. Você não vai estar nem sabendo o que vai estar acontecendo dentro de casa, porque você vai estar querendo só correndo atrás para pagar todas as outras coisas. Isso eu percebi. Então, hoje, a gente vive muito com um tempo de qualidade, assim, com as crianças, muito, muito absurdo, assim. Eu priorizo demais, assim, o tempo com eles. E uma frase que me marcou bastante, que uma amiga me falou, é que eles vão ser criança uma vez só. A gente vai ser pai e mãe a vida toda. Esse tempo deles vai passar. Então, e depois a gente vai continuar sendo mãe quando você sendo pai. Aí você se dedica tanto ao teu trabalho. Eu não quero ter filho, não quero montar família agora, porque eu estou viajando, eu quero viajar. As viagens passam, as memórias das viagens passam, mas a tua família é o hoje. O que te dá amor, o que te dá paz, o que te dá carinho, te abraça ali, é teus filhos, tua família. Então, hoje eu penso dessa forma. Né? Eu acredito também que você pode estar pensando diferente e nós somos livres para cada um pensando do jeito que for. Mas eu também já pensei de outra forma, de como era, eu quero isso e aquilo. Não, eu vou me posicionar. Eu conheço amigas que preferem a vida profissional, que elas não querem ter filho porque ela está na melhor fase, na melhor carreira, o trabalho dela está muito bom, ela está ganhando bem. Só que, infelizmente, numa empresa, sabe, o CNPJ não vale a pena. Amanhã você envelhece, eles encontram uma pessoa mais capacitada e te trocam por uma mais nova, uma mais atualizada e mais barato para a empresa. E passou. Então, hoje, assim, eu penso, eu sou formada em administração. Então, eu trabalhava numa empresa. Acho que tem que separar para costurar. Ó. Descosturou bem debaixo do braço. Eu trabalhava numa empresa como... dos dois sovaquinhos tá descosturado. Eu trabalhava numa empresa como gerente financeiro. E na época eu saí porque eu precisava dar esse atendimento para as crianças. Queria ficar com eles, queria ter mais tempo de qualidade com eles. Mas eu ia... falta o dinheiro, né? Tanto de dinheiro. Aí você vê que o dinheiro que... Para nós, foi pensando assim, que o dinheiro que entrava do que eu trabalhava fora, a gente foi se adaptando e vivendo bem e com mais qualidade, estando, né? E não precisando tá trabalhando mais. Hoje, né? Hoje também eu tenho o meu trabalho aqui na rede social e lá na outra plataforma, mas você vê que Deus proverá. Você fica tão pensando assim, se não for. Sabe? Então, você não está sozinho. Acho que assim, uma coisa que eu aprendi muito também é que quando você senta e conversa, vai na igreja, você fala assim, eu não vou na igreja hoje porque eu tô cheio de problema, tô me sentindo pesada. É aí que você tem que ir. É aí que você tem que ir. Porque lá você vai sentar, você vai orar, você vai rezar, você vai dividir os seus problemas. Não adianta você, só vou quando tá bem. Não, vou entrar na igreja, vou deixar todos os meus problemas aqui fora e vou entrar bem. Aí você vai voltar com os problemas, então não, você tem que entrar com os problemas e dividir. A cruz vai ficar mais leve quando você dividir. Então você não está sozinha. Né? Você vai dividir, Deus está ali, ele está com você sempre. Então ele vai te ajudar a carregar, isso vai ficar muito mais fácil. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei se você precisa ver esse conteúdo hoje, mas eu queria compartilhar com você essa minha conversão, essa minha espiritualidade, como fez diferença para mim. E como eu falei, né? Quando você se posiciona na tua religião, muitas pessoas se afastam. Mas essas que estavam se afastando, será que realmente fazem a diferença na tua rotina? Fica pra gente pensar, né? Então, sábado, hoje aqui é quarta-feira, sábado, nós vamos lá no retiro. E depois eu quero trazer para vocês, como que foi. Quero trazer né? Lá é claro que a gente vai estar offline, não vai estar com celular.
mas eu quero trazer para vocês como foi essa minha experiência. E se você já foi para algum retiro, comenta aqui, deixa para mim alguma orientação, o que é bom levar, o que é bom, se eu levo mesmo as crianças ou não, se eu deixo na casa da minha mãe, qual que é a tua opinião pra gente conversar. Porque a ideia é lá vai ter um cantinho pequeno para as crianças ficarem, né, com alguns jovens lá. Mas também pode deixar as crianças, será que eu levo as crianças ou não? Então a minha ideia é levar para eles não ficarem ali na minha mãe só na televisão, né? Mas e eu falei pro Rafael, a hora que eu falei para ele, Rafael, eu vou fazer inscrição pra gente ir nesse retiro. E ele ficou bem feliz, assim. Falou, não, faz sim, vamos. Ele falou, vai, quer ir? Ele falou, vou, pode fazer. Eu também já fiquei bem feliz, né? Me conta, se você já foi para algum retiro, se você tem um testemunho. Eu tenho um bonito que é da minha gestação, né? Mas a gente pode conversar outro dia, se vocês quiserem, né? Você sabe que eu tenho gêmeos, né? Tenho uma gestação gemelar e foi bem difícil. Respondendo algumas perguntas, se eu fiz tratamento. Não fiz, gente. Foi uma bênção mesmo. Por que será que as camisas estão soltando bem embaixo do braço, ó? Aqui também, ó. Eu nem tenho fio azul. Aí me perguntaram se foi tratamento, o que foi. Eu tive um aborto antes, sabe? Eu engravidei e fiz um aborto antes. Mas bom, a gente pode conversar sobre isso outro dia, que senão eu vou ficar emocionada. Mas se você quiser saber também, que a gente converse sobre maternidade, sobre se você já teve alguma perca, a gente pode conversar aqui. Eu marco outro dia, que eu junto mais um tanto de roupa pra gente conversar. Pra gente bater um papo. Que essa aqui agora já acabou e eu vou costurar aquelas camisetas ali. Então me conta aqui. O que você acha do retiro, se você já foi para algum retiro, se você se você viu lá o nosso vídeo sobre visita, né, você vai entender também o que a gente conversou sobre no começo do vídeo, né, que é uma diferença sobre visita e uma diferença sobre convidados, né. Então eu gosto sim, né, convidados. No dia que a gente teve aqui o encontro de casal foi bacana, no outro dia que minha comadre Ju veio, foi um final de semana também bem gostoso, a gente fez uma carninha, muito bom. Mas não dá para uma pessoa parar do nada ali no meu portão e falar assim, vem aqui, tava passando aqui na tua rua. Meu Deus, já pensou? Eu com tanta coisa aqui para fazer. Maitê tá ali, Maitê tá com tosse, Maitê hoje não foi pro Sesc fazer exercício, tá ali no sofá. Agora vai fazer um pouquinho de inalação. Falei para ela, enquanto eu vim aqui dobrar, ela tá ali. Então, a rotina da gente é essa. É a vida real. Acho que o povo pensa que é tudo tão perfeito, mas não tem nada só bênção mesmo. E graças a Deus, eles estão bem, é só uma tosse. Não tem nada, graças a Deus. Uma tosse mesmo, aquela tosse seca, sabe, irritante. Mas é isso, minha amiga. O que eu queria conversar e compartilhar com você hoje era isso. Essa minha vida espiritual, nossa conversão minha, da minha família. Se você identifica, se você gosta desse tipo de conteúdo, encaminha, compartilha para alguém. Às vezes está com uma amiga passando por algum momento desse. Tão bom, né? Então, as coisas boas a gente precisa compartilhar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se sentiu, identificou, compartilha. Manda, clica ali, ó. Manda lá no teu grupo da família. Já se inscreve. Se você ainda não é inscrito no canal, você já se inscreve, que aqui a gente está sempre conversando. Eu adoro nossos momentos limpa e conversa. Hoje foi dobre conversa no nosso bate-papo. E no sábado, no vídeo de domingo, quero ver se eu trago atualizações para você sobre como foi o nosso retiro. Um beijo para você e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe.